Olá a todos e hoje um tema especial, pra lá de especial. Quem foi São Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, que é um dos maiores intelectuais da Idade Média e até hoje, os dias atuais, ele é muito influente no que escreveu sobre política, sobre religião, sobre ciências em si. E se temos uma ciência boa como hoje, livre, é um dos caras mais interessantes da gente estudar lá para trás e entendermos como foi a vida intelectual lá na Idade Média de São Tomás de Aquino, ou só Tomás de Aquino, um dos caras que influenciou toda a filosofia ocidental, sim, como diz aqui a BBC News Brasil, mas com certeza também a ciência. Esse cara foi... Eu falo esse cara porque esse cara é foda, é complicado. Então vamos lá. Tomás de Aquino buscou uma explicação racional para a fé em plena Idade Média e foi canonizado santo em 1323. Edson Veiga, da BBC Eslovênia, lá para a BBC News Brasil. Para especialistas contemporâneos, Tomás de Aquino, 1225-1774, foi um divisor de águas do pensamento humano, não somente da teologia, mas também da filosofia. E aqui eu incremento, claro, posso. Ciência também. Em plena Idade Média, o religioso ousou beber em fonte pagã os textos do sábio grego Aristóteles, 384 a.C., 323 a.C., para buscar explicação à existência do ser humano e à própria ideia das relações com o divino. Tomás de Aquino foi para sua época uma luz radiosa, inteligente, repropondo um paradigma do mundo na passagem do mundo antigo para a era escolástica, afirma a BBC News Brasil, teólogo e filósofo André Bocato, frade dominicano e professor da Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP. Sua importância é tamanha que depois dele se convencionou chamar de tomismo todo tipo de releitura em que se volta a Tomás para responder os problemas circunstanciais de outros momentos históricos. A escolástica concilia a fé cristã e pensamento racional, foi o método crítico que vigorou nas universidades medievais europeias, sobretudo na última fase do período medieval. Para a filosofia, o pensamento de Tomás de Aquino é fundamental e bem original, pontua Bocato. De acordo com o professor, a principal contribuição de Aquino para o pensamento foi a centralidade que ele deu à razão enquanto percrustadora do real, ao invés da crença de concepção dualista da fé. Nós vamos explicar aqui com mais profundidade esses termos um pouco difíceis. Ao colocar a razão, não há razão instrumental de hoje ou cientifista, mas a razão aberta à transcendência e a Deus. De um certo modo, ele a encara como um infinito presente em toda criatura racional chamada a busca do sentido, detalha o professor. Uma segunda contribuição seria propriamente a escolhida e o desdobramento do pensamento de Aristóteles no Ocidente cristão, com todas as suas consequências nos vários campos de conhecimento filosófico, ressalta ainda o professor. O pensamento aristotélico encontrava resistência no meio religioso, afinal, se tratava de um ilustre representante do helenismo clássico. Também frade dominicano e conhecido por sua trajetória nos movimentos sociais progressistas, o jornalista e escritor Frei Beto compara a referência a Aristóteles no tempo de Aquino como o mergulho na filosofia de Karl Marx, 1818-1883. Empenhando pelos religiosos da teologia da libertação, sobretudo nos anos da ditadura militar brasileira. O que me impressiona em São Tomás é como ousou basear sua filosofia e teologia em um filósofo pagão, o Aristóteles, comenta ele, a BBC News Brasil. Assim como séculos depois, a teologia da libertação encontraria seu instrumental de análise na realidade em Marx e Friedrich Engels, 1820-1895. Tomás teve a vantagem de beber na filosofia grega no momento em que árabes islâmicos a tornavam conhecida no Ocidente. Por isso levou suspeitas de alguns prelatos. Frei Beto acrescenta que a densidade política do pensamento de Aquino fez com que a Igreja Católica pudesse adotar várias de suas teses revolucionárias, como o tiranicídio, a ignorância invencível, a prevalência da consciência sobre as leis. Para ele, foi impregnado desse pensamento que religiosos brasileiros lutaram contra o regime militar.
Foi graças ao pensamento de Tomás que, na década de 1960, um grupo de frades dominicanos do Brasil, inclusive o próprio Frei Beto, apoiou a luta armada contra a ditadura militar, o que valeu 4 anos de cárcere para como terroristas. Que fica Teologia e Filosofia. É o tópico. Bocado ressalta que Tomás de Aquino aprofundou e dialogou com todo o pensamento aristotélico, a saber, metafísica, física, ética, política, estética, ciência medieval e etc. Enumera. Para o professor, uma terceira contribuição do pensador foi a maneira como ele aprendeu de seu mestre, Alberto Magno, 1193-1280, a positividade do conhecimento científico advindo da realidade da própria e da sua verdade própria. Olha, conseguiu distinguir a capacidade humana de conhecer a realidade em sua essência sem desvincular da visão cristã sedimentada na criação e na fé, afirma. Ele procurou construir sua teologia sobre princípios filosóficos muito sólidos, foi buscar um solo firme para a sua filosofia e buscou princípios racionais para tentar mostrar como a revelação poderia ser compreendida pelos homens, contextualiza o filósofo, teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Segundo Moraes, nesse sentido, há uma relação muito intensa entre filosofia e teologia, e isso faz com que a obra de Aquino seja profundamente inovadora, quando se pensa na época em que ele viveu. Tanto do ponto de vista teológico como filosófico, Tomás de Aquino é um divisor de águas, um marco muito importante, define o pesquisador de textos sagrados Tiago Maerck, associado da Hagiographic Society dos Estados Unidos. Ele pode ser considerado o maior sintetizador da relação entre fé e razão, fruto do longo caminho histórico cristão desde as origens, afirma Bocato. Ele distinguiu a ordem natural, a filosofia da ordem sobrenatural, teologia, mas o fez unindo-as, não as separando. Hoje vivemos uma cultura de separações e divisões, de radicalizações e negação das diferenças. A Tomás imprime um espírito dialético e a teologia na Idade Média, apresentando-se como um grande mestre do diálogo e da inclusão diferente. Vida. Nascido em uma pequena cidade na província de Lácio, na época Reino da Sicília, hoje Itália, Tomás de Aquino era filho de um cavaleiro militar. Seus pais o incentivaram a estudar e acabaram mandando-o para o equivalente a uma universidade na época, em Nápoles. Foi lá que, ao que tudo indica, ele tomou contato pela primeira vez com a obra de Aristóteles. Durante esse período acabou tendo contato com o pregador dominicano que o recrutou aos 19 anos para a chamada Ordem dos Pregadores, também conhecida como Ordem de São Domingos. Seus pais foram contra o ingresso na confraria religiosa e tentaram impedi-lo. Quando os dominicanos determinaram que o Tomás fosse para Roma e de lá para Paris, familiares dele armaram uma emboscada e capturaram, levando-os de volta ao castelo dos seus pais. Ele teria ficado detido por cerca de 1 ano e, conta-se, até mesmo uma prostituta chegou a ser contratada para demovê-lo da ideia da vida religiosa. Percebendo que nada iria resolver a questão, sua mãe colaborou para que ele fugisse e retornasse aos dominicanos. Tomás de Aquino foi para Nápoles, depois para Roma e em seguida acabou enviado para estudar na Universidade de Paris. Quando concluiu sua formação em 1259, retornou a Nápoles e iniciou sua carreira como pregador dominicano. Ele circulou por várias regiões da Península Itálica e foi nesse período em que escreveu sua principal obra, a Suma Teológica. 9 anos depois, foi enviado novamente para Paris, agora como regente, mestre dos religiosos que ali estudavam. Ele ficaria lá até 1272, quando obteve dos dominicanos a autorização para fundar um centro de estudos onde quisesse. Escolheu Nápoles. Professor da PUC São Paulo e Faculdade de São Bento, o teólogo e filósofo jornalista Domingos Zamagna destaca a BBC News Brasil a erudição de Aquino, um onívoro cultural que buscava os saberes mais variados possíveis. A teologia é um esforço de conhecer Deus, e só podemos conhecê-lo além do que ele próprio revelou, ou pela via negativa, ou que ele não é, ou pela via analógica, ele é semelhante a. Como o ser humano é uma imagem e semelhança de Deus, só conhecemos Deus se soubermos profundamente o que é o ser humano, reflete ele. Não deveria nos causar espanto que Tomás tenha se lançado no estudo da biologia, da política, da ética, da psicologia, da antropologia, da economia, da estética, etc., para mergulhar no que é a essência do ser humano, acredita Zagma.
Por isso estudou Aristóteles, que entendeu o ser humano dentro de uma relação unitária, contra o dualismo de Platão. Daí, quis conhecer a causa última da realidade, a causa das causas, que é Deus. Daí desenvolveu o estudo propriamente teológico. Ele viveu como um grande intelectual, mas sempre foi visto com certa desconfiança por uma ortodoxia que não via com bons olhos a entrada do pensamento aristotélico para subsidiar os dogmas da Igreja Católica, pontuou o teólogo Moraes. A filosofia dele poderia ser muito arriscada, porque de repente podia ser interpretada como se viesse a não concordar com a ideia de que Deus criou o mundo, com a ideia da imortalidade da alma, tudo muito perigoso, e era preciso saber selecionar, e nesse sentido, Tomás de Aquino foi mestre. Aquino buscou uma explicação racional para a fé. Ele partiu da revelação, acreditava na fé de Deus, mas dizia que o conhecimento era revelado através da fé. Como teólogo, ele usou de todo o conhecimento filosófico extraído da tradição aristotélica para fundar sua fé, detalha Moraes. Podemos dizer que Tomás de Aquino, a razão está a serviço da fé. Em 1274, foi convocado pelo Papa Gregório X, 1210-1276, para participar do Concílio de Lyon. A caminho de Roma, montado em um burro, bateu a cabeça em um galho de uma árvore tomada e ficou seriamente ferido. Tentou seguir viagem, mas não conseguiu. Acabou sendo abrigado em uma abadia que havia nas proximidades. Depois de alguns dias não resistiu, morreu em 7 de março de 1274, há exatos 750 anos. Santo. Tomás de Aquino seria canonizado em 1323 pelo Papa João XXII, que viveu em 1249-1334. O filósofo Andrei Ianov, professor da Universidade Estadual Unesp Paulista, comenta à BBC News Brasil que em 2024 está no meio de 3 anos especiais para aqueles que admiram Tomás de Aquino. No ano passado, 2023, foram lembrados os 700 anos que ele passou a ser considerado santo. Neste celebram os 750 anos da sua morte. Em 2025 serão recordados os 800 anos do seu nascimento. Em vida, e logo após sua morte, as doutrinas de Tomás não suscitaram um consenso unânime e foram duramente atacadas, sobretudo por teólogos, em particular pelos franciscanos, comenta Ianov. A canonização de Tomás de Aquino também não foi uma unanimidade na cúpula católica da época. Havia um ingrediente político. João XXII tinha sido auxiliado por dominicanos no seu processo de escolha para o trono papal e, portanto, devia gratidão a esse grupo. Uma forma de reconhecer isso era escolher um membro da ordem para ser canonizado, conta Moraes. O nome de Aquino foi o segundo que lhe foi apresentado. Ele era um admirador. Tinha obras suas na biblioteca e fazia uso das mesmas. Até hoje, no Vaticano, há textos de Tomás de Aquino com anotações desse Papa, o que mostrar que ele tinha apreço enorme pela obra, comenta o teólogo. Bocato ressalta que, apesar de ser reconhecido como grande filósofo e teólogo, Tomás de Aquino se notabilizou também como um pregador, um verdadeiro contemplativo da palavra de Deus, de onde ele extraiu o sentido da sua vida. Então, o fato de que ele ter sido santo dá-se pelo esforço de, pela fé, esperança e caridade, viver de modo perfeito as virtudes teológicas, mas também ser um irmão frade que colocou a caridade como centro da sua vida, acrescenta ele. Para Ianov, pode-se dizer que a sua santidade é a santidade da inteligência. Ele se santificou na sua obra de filósofo e teólogo. A sua busca da verdade natural e supranatural se identificou com a sua busca de Deus, analisa o professor. Ele se tornou santo, reconhecido pela Igreja, pelo fato de viver da e para a caridade e manifestá-la na relação com o próximo e traduzi-la em reflexão refinadíssima, avalia Bocato. Para o professor, São Tomás era um homem de profunda oração, vida comunitária, pregação e sensibilidade humana. Não tenho dúvidas de que a sua santidade se configura nesta articulada relação entre vida completativa, reflexão filosófica, teológica e apostolado. Diálogo produtivo com muçulmanos e árabes, salienta. Tornou-se santo porque buscou viver e aplicar o evangelho no seu cotidiano e ao longo de sua vida na convivência com os confrades e no fértil apostolado. Legado. Séculos depois de seu legado permanece. O que eu acho muito bonito em São Tomás é aquilo que, a meu ver, fez o tomismo se enraizar na igreja e se manter vivo até hoje. É essa ideia de
de cooperação entre filosofia e teologia, uma espécie de harmonia a gente poder dizer entre fé e ciência, afirma Maek. A justificativa para isso é que Tomás de Aquino, a razão é o princípio básico da filosofia. Seria um estatuto criado por Deus, então mesmo a razão que norteia o pensamento filosófico possui sua raiz com Deus. E a fé é uma espécie de revelação do próprio Deus, explica o pesquisador. Nesse sentido, a fé e a razão não podem se contradizer, já que, segundo Tomás de Aquino, a fonte é a mesma, é o ser divino, o próprio Deus. Zagna argumenta que todos os que desejam uma prática religiosa baseada na fé, mas sem abdicar das exigências racionais, há de se beneficiar com o conhecimento da produção intelectual de São Tomás. Não há filósofo que mais cedo ou mais tarde deixe de se questionar sobre a origem e o fim da vida. Só não o fará quem for preguiçoso e pouco exigente, diz ele. No meio de tantas buscas e respostas, o pensamento de São Tomás permanece válido e atualíssimo. Corresponde a uma ajuda para responder aos maiores anseios do ser humano. Ser ateu é bastante fácil. Difícil é projetar-se na pesquisa para encontrar uma resposta racional às alegrias e esperanças da comunidade humana. Em 1879, o Papa Leão XIII, 1810-1903, publicou a encíclica Pai Eterno, na qual promoveu um renascimento do tomismo como sistema teológico e filosófico. O documento propõe uma junção entre filosofia e teologia, entre razão e fé, como aquela que já havia sido realizada para mestres medievais, em particular por Tomás, de modo que Tomás merecia ser ensinado nos institutos e universidades da igreja, relata Ianov. A encíclica surtiu efeitos positivos para impulsionar os estudos de filosofia medieval e novos projetos de edição das obras dos grandes mestres da escolástica, a partir naturalmente das obras de Tomás completa. Olha que legal esse artigo sobre São Tomás de Aquino, um artigo completaço.